8 anos. Para. Pensa comigo por um segundo. 8 anos inteiros numa escuridão que parece não ter fim. Sem luz, sem esperança, sem saber se aquilo vai acabar algum dia. Gritando por socorro que não chega, correndo sem saber para onde ir. Você já se sentiu perdido por um dia? Por uma semana? Já teve aquela sensação de que nada faz sentido e você tá só vagando? Agora multiplica isso por quase uma década. Esse foi o inferno de um médico brasileiro que morreu achando que religião era perda de tempo. Um cara inteligente, formado, bem-sucedido. Daqueles que a família aponta e fala, olha, esse aí deu certo na vida. Ele atendia pacientes, ganhava bem, tinha família, vivia os prazeres da vida. Tudo certinho. Tudo nos conformes. Uma vida normal, sabe? Como a de qualquer um. Até que ele morreu. E acordou do outro lado descobrindo que tudo que ele ignorou na vida virou o peso que ele carregava na morte. Todo o tempo desperdiçado, toda a oportunidade jogada fora, todo abraço que ele não deu, toda palavra que ele não disse, virou prisão. Sabe aquela sensação de arrependimento que te acorda às 3 da manhã? Aquela frase que você não falou e agora não pode mais falar? Aquele abraço que você não deu? Aquele tempo que você desperdiçou achando que sempre ia ter mais? Pois é, imagina carregar tudo isso por 8 anos, no escuro, sozinho, com fome, com frio, com medo. Mas aí, ele fez uma coisa, uma única coisa, e tudo mudou. E nos próximos minutos, você vai descobrir o que realmente aconteceu com André Luiz, o espírito que ditou o livro Nosso Lar para o Chico Xavier. Não é teoria bonita, não é ficção espírita para te confortar. É o relato cru, honesto, doloroso de alguém que viveu isso. E o que ele descobriu do outro lado vai mudar completamente a maneira como você olha para sua própria dor hoje, para suas escolhas, para sua vida. Porque cada sofrimento que ele passou lá, você pode estar criando aqui e agora sem perceber. Cada pensamento pesado, cada culpa que você carrega, cada arrependimento que você remoendo, cada oportunidade que você desperdiça. Tudo isso tem peso. E esse peso não some quando você morre. E lá pro final desse vídeo, você vai descobrir por que sua mãe, seu filho, seu pai, aquela pessoa que você ama, ainda pode sentir seu amor, mesmo depois da morte. Porque tem uma coisa que André Luiz provou na prática. Amor não respeita túmulo. Amor não entende de tempo. Amor não cabe em caixão. Então fica comigo até o final. Porque essa história não é só sobre o que acontece depois que a gente morre. É sobre o que você está fazendo agora, enquanto ainda pode escolher. Porque o inferno não é um lugar com fogo e chifre. É um estado. É uma prisão mental. E você pode estar construindo a sua agora mesmo sem saber. André Luiz não era santo. Longe disso. Não era bandido também. Não era assassino. Não era monstro. Era só comum. Como a gente. Como você. Como eu. Era médico. Inteligente. Bem-sucedido. Formado. Respeitado. Daqueles que você olha e pensa, cara, esse aí se deu bem na vida. Tinha consultório, pacientes, ganhava dinheiro, tinha família, esposa, filhos, uma casa. Vivia bem, confortável, mas ele vivia no piloto automático. Sabe aquela vida que todo mundo vive? Acorda, trabalha, ganha dinheiro, come, bebe, curte os prazeres, dorme, repete, sem propósito maior, sem olhar para dentro, sem questionar nada, só existindo, só passando o tempo até o tempo passar. Religião, para ele era compromisso social, coisa de gente que precisa de muleta emocional. Ele era médico, homem da ciência, achava que tinha tudo sob controle, achava que sabia das coisas. Deus? Talvez existisse, talvez não. Tanto faz, não fazia diferença no dia a dia dele. Família? Claro que ele amava. Todo mundo ama a própria família, né? Mas ele amava daquele jeito egoísta, sabe? Amava porque eram dele, porque preenchiam um espaço, porque faziam parte da vida dele, mas não da forma que deveria. Ele mesmo admite isso depois. Diz que prendia a esposa e os filhos nas teias rígidas do egoísmo destruidor, que tinha pais que se sacrificaram por ele
E ele nunca avaliou direito o que eles fizeram, nunca deu valor. Viveu a vida inteira recebendo, mas nunca retribuindo de verdade. Nasceu em família de classe média, teve educação, teve oportunidades. Conseguiu se formar sem muito sacrifício. Montou consultório, ganhou dinheiro. Construiu uma vida estável. Mas para quê? Para que serviu tudo isso? Ele mesmo se pergunta isso depois. E não sabe responder, porque no fundo mesmo, ele desperdiçou. Desperdiçou tempo. Desperdiçou oportunidades. Desperdiçou a chance de fazer algo que realmente importasse. Viveu só para si. Pro próprio conforto, pro próprio prazer, sem pensar em nada maior. E aí, morreu. Nada muito dramático. Cirurgia intestinal que deu errado. Dormiu na mesa de operação. E não acordou mais. Pelo menos não acordou na terra. Porque ele acordou sim. Só que não onde esperava. Não no céu. Não num lugar de paz. Não numa luz branca acolhedora. Acordou numa escuridão que ele nunca imaginou que existisse. Não era o inferno com fogo e demônio de chifre. Não tinha diabo com forcado. Não tinha caldeirão fervendo. Era algo muito pior. Era o umbral. Um lugar, ou melhor, um estado de escuridão, fome, frio, medo, solidão. Um lugar que ele mesmo criou sem saber, com cada escolha egoísta, com cada oportunidade desperdiçada, com cada dia vivido no vazio. E sabe o que é mais assustador? Ele não foi para lá porque matou alguém, não foi porque roubou, não foi porque destruiu vidas, foi porque desperdiçou a dele. Só isso. Desperdiçou. E do outro lado? Isso tem um preço que ele pagou por 8 anos inteiros numa escuridão que parecia não ter fim. E agora você vai entender exatamente o que acontece quando a gente desperdiça a chance de viver de verdade. Quando a gente só passa pela vida sem deixar marca, sem amar de verdade, sem servir, sem construir nada que importe, porque o umbral não é um lugar físico que alguém te joga. É um espelho, é o reflexo da sua própria consciência. E o que André viu nesse espelho vai te fazer repensar cada escolha que você faz hoje. André Luiz passou mais de 8 anos no umbral. 8 anos sentindo fome. 8 anos no escuro. 8 anos ouvindo gritos que não paravam nunca. 8 anos sem saber se aquilo ia acabar algum dia. E o pior de tudo, sendo chamado de suicida por outros espíritos. Ele acordou no que parecia uma neblina eterna, escuridão quase total. Às vezes uma luz alvacenta, fraca, muito fraca, como se o sol tentasse atravessar uma névoa grossa, densa, mas não conseguisse. Uma luz que não iluminava nada, que só tornava tudo mais assustador. O coração dele disparava sem parar. Não tinha momento de paz. Era medo constante. Medo de tudo. Medo de nada, só medo. Os cabelos ficavam eriçados o tempo todo. Aquela sensação de arrepio que não passa, de perigo iminente, de que algo horrível pode acontecer a qualquer momento. E acontecia. As formas que surgiam, meu Deus, as formas, rostos pálidos, quase transparentes, mas distorcidos, expressões animalescas, criaturas que pareciam metade gente, metade outra coisa. Algo que você não consegue descrever porque nunca viu nada parecido. Diabólicas. É a única palavra que ele conseguiu usar. Diabólicas mesmo. E elas surgiam do nada. De repente estavam ali, na frente dele, ao redor dele, olhando para ele com aqueles olhos vazios, sem alma, cheios de raiva. Ele corria, sempre corria, tentava fugir, mas não tinha para onde ir. Tudo era igual. Escuridão para todo lado, neblina, medo, solidão. Corria, corria, corria e continuava no mesmo lugar. E a fome? A fome era real, muito real. Você já ficou um dia inteiro sem comer e sentiu aquela fraqueza, aquela tontura, aquele vazio no estômago que dói? Agora imagina isso por dias, semanas, meses, anos. E sabe o que ele comia? Lama. Ele se alimentava de lama, porque não tinha mais nada.
A fome era tanta que ele enfiava a mão naquela lama fria, pegajosa, e levava à boca tentando enganar o estômago. Os gritos vinham de todos os lados, lamentos que doíam mais que os dele próprio. Gente chorando, gente gritando, gente implorando por socorro. E de vez em quando, gargalhadas sinistras, macabras, que cortavam o silêncio e faziam tudo ficar ainda mais aterrorizante. Alguém rindo da dor, rindo do sofrimento, rindo do desespero. E tinha os outros espíritos, os que falavam com ele, os que zombavam, gritavam: suicida, criminoso, infame, você merece estar aqui. E André não entendia. Ficava desesperado tentando se defender. Como assim suicida? Ele não tinha se matado. Não tinha encostado uma arma na cabeça. Não tinha tomado veneno. Não tinha pulado de lugar nenhum. Morreu num hospital, depois de uma cirurgia intestinal. Foi um acidente médico, uma fatalidade. Algo que acontece. Como é que isso era suicídio? Mas era. Quando ele finalmente chegou em nosso lar, e já vou te contar como isso aconteceu, ele foi atendido por Henrique de Luna, um médico espiritual. E aí a ficha caiu. Suicídio inconsciente. André encurtou a própria vida. Não de propósito, claro. Não foi uma decisão consciente de morrer, mas foi negligência. Descuido total, excesso de prazeres, comida demais, bebida demais, vícios, falta de cuidado com o corpo, uma vida sem propósito real, sem sentido, só existindo, só gastando o corpo, gastando a vida, desperdiçando tudo. E lá do outro lado, isso tem consequência, tem peso. Olha, quantos de nós vivem assim hoje? Sinceramente, trabalhando só por trabalhar, acordando só porque o despertador tocou, comendo sem pensar, sem agradecer, sem perceber, bebendo para esquecer, fumando para aliviar, vivendo no automático, desperdiçando cada dia, cada oportunidade, cada abraço, cada conversa, achando que sempre vai ter tempo, que sempre vai ter amanhã, que a vida é infinita e você pode desperdiçar à vontade. André tinha tudo: educação de qualidade, inteligência, família que o amava, condições financeiras, oportunidades. E o que ele fez? Fez da vida uma vidinha comum, medíocre, sem nada de útil, sem nada de construtivo, sem deixar marca nenhuma, só passando. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? O umbral não é um lugar físico, não tem endereço, não tem portão com placa escrito "Bem-vindo ao inferno", não tem guardião com lista de nome. É um estado de consciência. É onde você vai quando sua mente está tão pesada, tão cheia de culpa, arrependimento, vazio, raiva, medo, que você mesmo cria sua própria prisão, seu próprio inferno. Ninguém te coloca lá, ninguém te condena. Você se condena. Você já teve aqueles dias que tudo parece escuro, que você não vê saída, que parece que o mundo inteiro desabou em cima de você, que o arrependimento aperta o peito e você fica ali, remoendo os próprios erros? Pois é. Agora imagina isso por 8 anos, sem pausa, sem alívio, sem esperança. André ficou lá até fazer uma coisa, uma única coisa que mudou tudo. No limite das forças, depois de tanto sofrer, de tanto correr, de tanto gritar, de tanto pedir socorro que não vinha, ele fez o que sempre detestou fazer quando era vivo. Orou, parou, caiu de joelhos naquela lama fria e pediu ajuda ao Criador, com humildade, com sinceridade, sem orgulho, sem prepotência, reconhecendo que tinha errado, que precisava de socorro, que não aguentava mais sozinho. E foi aí que tudo mudou, porque das neblinas surgiu uma figura luminosa, um homem de luz, radiante, com 2 auxiliares ao lado. E o que aconteceu a seguir salvou a vida espiritual dele, porque pela primeira vez em quase uma década, André viu esperança. Imagina você, 8 anos no escuro, sem esperança, sem direção, achando que aquilo nunca vai acabar. De repente, uma luz. Não uma luz fraca, alvacenta, assustadora, mas uma luz de verdade, forte,
quente, acolhedora. Uma mão se estende na sua direção, firme, segura. Um rosto bondoso, cheio de compaixão, cheio de amor, olha para você, não com pena, mas com compreensão, e diz: vamos, filho, você orou, e fomos autorizados a te buscar. Foi isso que Clarencio falou para André. Clarencio, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio de nosso lar. Um espírito elevado, de luz, que trabalha resgatando almas perdidas no umbral. E ele atravessou aquelas trevas todas, a escuridão, a neblina, as criaturas, os gritos, acompanhado de 2 auxiliares só para resgatar André. E André chorou. Pela primeira vez em anos, ele chorou de alívio, chorou de gratidão. Chorou porque finalmente tinha acabado. Eles o levantaram. Literalmente levantaram do chão, porque ele não tinha mais forças. As pernas não seguravam. O corpo espiritual estava fraco, debilitado, destruído. E o tiraram dali, do umbral, das trevas, da escuridão que ele mesmo tinha criado sem saber. O levaram para nosso lar, mas aí vem a parte que mais me arrepia, a parte que mostra que amor não morre, que amor não esquece, que amor não desiste. André descobriu algo que ao mesmo tempo devastou e consolou o coração dele. Sua mãe nunca o abandonou. A mãe dele, que já tinha morrido anos antes, vivia em esferas superiores, muito superiores. Era um espírito evoluído, cheio de luz, que trabalhava em planos altíssimos. E ela nunca parou de pedir pela salvação do filho. Ela podia estar lá em cima, evoluindo, trabalhando, vivendo em paz. Mas não. Ela lembrava do filho que estava sofrendo, do filho que estava preso, do filho que precisava de ajuda. Então ela desceu, foi até nosso lar, conversou com os ministros, implorou, pediu, insistiu, e Clarencio foi designado pessoalmente para acompanhar o caso de André. Mas eles tinham que esperar. Esperar o quê? Por que não foram buscar ele antes? Porque tinham que esperar o orgulho de André diminuir. Esperar a humildade nascer. Esperar ele reconhecer os próprios erros e pedir ajuda de verdade. Porque não adianta alguém querer te salvar se você não deixa. Se você fica ali teimoso, orgulhoso, achando que dá conta sozinho. O socorro estava lá. A mãe dele estava trabalhando para isso. Clarencio estava esperando autorização. Mas André precisava pedir. Precisava orar. Precisava se abrir. Precisava permitir. Sabe quando você sente que alguém que já partiu ainda cuida de você? Aquela sensação estranha, inexplicável de que não está sozinho? Que tem alguém te protegendo de longe? Não é imaginação. Não é wishful thinking. Não é você querendo tanto acreditar que acaba inventando. É real. A mãe de André trabalhou do outro lado para ele ser resgatado. Trabalhou incansavelmente. Suas orações chegaram lá. Seu amor atravessou mundos. Seu pedido foi ouvido. Mas tinha uma condição. André precisava permitir, precisava abrir mão do orgulho, do ego, da teimosia, da ideia de que ele sabia de tudo, de que ele não precisava de ninguém, de que religião era bobagem. Precisava se humilhar, reconhecer que errou e pedir ajuda. E quando ele fez isso, o socorro chegou imediatamente. Clarencio estava esperando, só esperando ele pedir. Mas olha, tem o outro lado da moeda também. E essa parte é pesada, é difícil de ouvir, mas é importante. Assim como amor liberta, desespero prende. Lísias, que virou um dos melhores amigos de André em nosso lar, explicou uma coisa que muita gente não sabe, que muita gente não quer acreditar. Muitos espíritos ficam presos, não conseguem seguir, não conseguem evoluir, não conseguem ir para lugares melhores. Por quê? Porque ficam ali, parados, ouvindo as lamentações desesperadas dos familiares na terra. O choro que não para, o desespero que não acaba, a raiva, a revolta, a culpa jogada em cima de quem já partiu. Por que você me deixou? Como você pôde fazer isso comigo? Eu não aguento sem você. Minha vida acabou. Tudo isso pesa, pesa muito. É como uma corrente que prende o espírito aqui embaixo, porque eles amam você. E quando te veem sofrendo desse jeito, ficam desesperados também.
querem te consolar, querem te ajudar, mas não conseguem, e acabam presos nesse ciclo. Você preso no desespero, eles presos tentando te ajudar. Então assim, chorar faz mal? Sentir saudade faz mal? Não, claro que não. Chorar é humano, é necessário, é saudável. Saudade é amor que não cabe no peito, mas tem diferença entre sentir saudade e se afogar no desespero. Tem diferença entre lembrar com amor e prender quem já foi com culpa. Tem diferença entre honrar a memória e transformar sua vida inteira num santuário de sofrimento. Porque quando você se afoga na dor, não está só se machucando, está machucando quem você ama do outro lado também. André sentiu isso na pele. 8 anos de sofrimento que poderia ter sido menor, muito menor, se ele tivesse pedido ajuda antes, se tivesse largado o orgulho antes, se tivesse orado antes. A mãe dele estava lá, esperando, trabalhando, pedindo. Mas ele precisava dar o primeiro passo. E agora vem uma pausa importante. Eu preciso te pedir uma coisa. Para por um segundo. Respira fundo. Escreve nos comentários só o primeiro nome de alguém que você quer envolver em luz hoje. Pode ser alguém que partiu. Alguém que está sofrendo. Ou até você mesmo. Só um nome. Sem explicação. Sem história. Vamos criar aqui uma corrente de vibração boa. Uma corrente de amor. Porque pensamento em grupo se multiplica. Energia positiva em conjunto é muito mais forte. E quem sabe sua intenção, seu amor, sua oração não ajuda alguém a sair do próprio umbral hoje? Quem sabe não abre uma porta para alguém que está preso? Faz isso agora. Escreve o nome. E enquanto você faz isso, eu vou te contar sobre o lugar onde André finalmente chegou depois de ser resgatado. Um lugar que ele nunca imaginou que existisse. Um lugar que vai mudar completamente o que você pensa sobre sofrimento, cura e recomeço. E olha, o que ele descobriu lá dentro vai te mostrar que ninguém fica perdido para sempre. Que existe acolhimento, que existe chance, que existe esperança. André acordou num hospital espiritual. E olha, a diferença foi brutal, absurda, de um extremo para o outro. Luz suave entrando pelas janelas. Não aquela luz alvacenta, fraca, assustadora do umbral, mas uma luz de verdade, quente, acolhedora, como um pôr do sol em tarde de primavera. Melodias no ar, música, harmonia, sons que acalmavam, que curavam só de ouvir. Uma paz que ele não sentia há anos, talvez há décadas, se for contar desde quando ainda vivia na Terra. Porque na Terra ele também não tinha paz de verdade. Vivia ansioso, correndo, sempre querendo mais. Mas ali, pela primeira vez desde que morreu, ele respirou aliviado. Sentiu que estava seguro, que estava protegido, que não precisava mais correr. Porque nosso lar não é aquela cidade futurista cheia de tecnologia alienígena que você vê em filme de ficção científica. Não tem nave espacial, não tem robô andando para lá e para cá, não tem hologramas flutuantes. É uma colônia espiritual, uma zona de transição e aprendizado. Um lugar, ou melhor, um estado, onde espíritos que saem do umbral vão para se curar, aprender, trabalhar e evoluir. Fica na psicosfera do Rio de Janeiro. É tipo uma camada espiritual em cima da cidade física, e foi fundada lá no século XVI por portugueses que morreram aqui no Brasil e resolveram criar esse espaço do outro lado. Portugueses distintos, pessoas de bem, que queriam construir algo útil, que queriam ajudar. E a organização. Olha, isso impressiona. Impressiona muito. A colônia é dividida em 6 ministérios, cada um com 12 ministros. Soma tudo, dá 72 ministros no total. E cada ministério tem uma função específica, bem definida. Primeiro tem o Ministério da Regeneração. É onde ficam os espíritos mais perturbados, os mais pesados, os que acabaram de sair do umbral. É a zona com mais dificuldade, mais sofrimento, mais trabalho pesado. É onde as almas mais feridas começam a se recuperar. Depois, vem o Ministério do Auxílio. Foi lá que André foi acolhido, sob cuidado direto de Clarencio. É onde os espíritos começam a se recuperar de verdade. É onde você aprende a servir, a ajudar, a trabalhar.
É a porta de entrada para a vida em nosso lar. Tem o Ministério da Comunicação, que faz a ligação com a Terra. É de lá que saem as mensagens, as comunicações mediúnicas, o contato com quem ainda está vivo. É de lá que espíritos conseguem falar com médiuns, mandar recados, trazer conforto. O Ministério do Esclarecimento cuida do estudo, da educação espiritual. É tipo uma universidade da alma. Tem bibliotecas, salas de estudo, professores espirituais ensinando sobre leis espirituais, sobre evolução, sobre karma, sobre tudo. O Ministério da Elevação prepara os espíritos para ir para esferas ainda mais altas. É quase a porta de saída para planos superiores. Só chega lá quem já evoluiu bastante, quem já trabalhou muito, quem já se curou de verdade. E por último, o mais elevado de todos, o mais difícil de acessar, o Ministério da União Divina. Esse é a ligação direta com os planos superiores, com esferas altíssimas. Pouquíssimos conseguem trabalhar lá, só espíritos muito, muito evoluídos. E no centro de tudo, coordenando tudo, a governadoria. O governador de nosso lar é um espírito de altíssima evolução, um ser de luz impressionante. Quando André chegou lá, esse governador já estava nessa função há 114 anos. 114. Você consegue imaginar? 114 anos liderando, cuidando, organizando, ajudando, sem parar, sem descanso real. E ele quase nunca descansa, nunca tira férias, nunca para, sempre trabalhando, sempre cuidando, sempre presente. Ele obriga os outros a descansarem. Exige que os trabalhadores tenham períodos de repouso, de lazer, de renovação. Mas ele mesmo quase não para. A glória dele é o serviço perene. Todo crepúsculo, ele reúne toda a colônia para uma oração coletiva. Todo mundo para. Todo mundo se recolhe. E todos oram juntos. E André descreve a primeira vez que viu isso, que participou disso. Ele foi levado a um grande salão, enorme, como um templo maravilhoso. E lá, sentado em lugar de destaque, estava um ancião coroado de luz, literalmente coroado de luz. Uma luz que saía dele. Uma irradiação. Ele fixava o alto em atitude de prece. Vestia uma túnica alva, branca, resplandecente. E seguindo ele, num plano inferior, 72 espíritos. Os 72 ministros. Todos em respeitoso silêncio. E todos começaram a entoar um hino harmonioso, uma melodia que tocava a alma. E pela primeira vez desde que morreu, André sentiu que não estava perdido. Sentiu que tinha esperança, que tinha futuro, que aquilo não era o fim. Sabe quando você precisa de um lugar seguro para se recompor, para curar, para respirar de novo, para botar os pés no chão? Nosso lar é isso. Só que para a alma. Ninguém chega lá perfeito. Ninguém chega inteiro. Ninguém chega santo. Todos chegam feridos, quebrados, cheios de culpa e arrependimento, cheios de dor, destruídos por dentro. E lá eles aprendem, trabalham, curam, evoluem. Mas olha uma coisa interessante, uma coisa que mostra como funciona de verdade. Em nosso lar, todo mundo tem direito à moradia e alimentação. Todo mundo, sem exceção. Ninguém passa fome, ninguém fica na rua, ninguém é abandonado, mas quem trabalha ganha bônus hora. É tipo uma ficha de serviço, uma moeda espiritual. E com isso você pode conquistar casa própria, melhores alimentos, mais conforto, mais recursos. É meritocracia espiritual. Você cresce pelo que você faz, não pelo que você foi, não pelo seu sobrenome, não pela sua conta bancária que ficou na terra. Nada disso importa. Importa o que você faz agora, como você serve, como você ajuda, como você trabalha. E isso foi o choque maior para André. O golpe no ego dele. Ele que foi médico respeitado na terra, que tinha consultório, que ganhava bem, que era doutor, teve que começar de novo como aprendiz. Clarencio foi direto. Sem rodeios, sem poupar sentimentos. Pelo seu passado, você não pode ser médico aqui. Vai ser aprendiz. E sabe onde André começou? Nas câmaras de retificação.
As câmaras de retificação são tipo hospitais para espíritos recém-chegados do umbral. Espíritos destroçados, sujos, doentes, vomitando aquela substância preta e fétida que acumularam durante anos de sofrimento. E André limpava vômito. O médico virou faxineiro. Pegava os instrumentos de limpeza e limpava aquela substância negra, pegajosa, que cheirava mal, que grudava em tudo. E ele fez isso voluntariamente. Não foi castigo. Não foi imposição. Foi escolha dele, porque ele entendeu que precisava começar do zero, que precisava aprender humildade, que ser médico na Terra não significava nada ali. Mas foi aí que aconteceu a mágica. Foi aí que André começou a realmente curar, não os outros, mas a si mesmo, porque quando você larga o orgulho e serve, você cresce. Quando você esquece quem foi e foca em quem pode ser, você evolui. Quando você limpa o vômito de outro espírito com amor, sem nojo, sem arrogância, você se limpa por dentro. André trabalhou, serviu, limpou, cuidou e aos poucos foi ganhando bônus hora. Foi conquistando respeito, foi crescendo, foi evoluindo. E um dia Clarencio disse para ele: André, em nome da governadoria, declaro você cidadão de nosso lar. E aquilo foi a maior conquista da vida e da morte dele. Mas ainda faltava a prova mais difícil, a que ia arrancar o coração dele, a que ia mostrar se a transformação era real ou só de fachada. Um ano depois de chegar em nosso lar, André ganhou permissão. Um ano trabalhando, servindo, evoluindo, conquistando bônus hora, mostrando que tinha mudado de verdade. E finalmente conseguiu autorização para fazer o que mais queria: visitar a antiga casa, ver a esposa, os filhos, o lugar onde ele viveu, as pessoas que ele amou, a vida que ele deixou para trás. E ele estava ansioso, muito ansioso, emocionado, contando os minutos, planejando o que ia fazer quando chegasse lá. Ia abraçar a Zélia, a esposa dele, ia ver como os filhos estavam. Ia sentir a energia da casa, ia matar a saudade. Não imaginava o que ia encontrar. Ele chegou acompanhado dos mentores que autorizaram a visita, espíritos mais evoluídos que iam supervisionar, orientar, proteger. E já na entrada da casa, estranhou. A decoração estava diferente, coisas faltavam. Móveis que ele lembrava não estavam mais lá. Aquele retrato gracioso da família, que ficava logo na entrada, tinha sumido. Mas ele seguiu. Entrou, sentindo o coração disparar. Ouviu a voz de Zélia vindo de outro cômodo, e o coração dele quase explodiu de emoção. Correu até ela, gritando o nome dela, gritando que estava ali, que tinha voltado. Zélia, estou aqui, sou eu, voltei. Abraçou ela com toda a força que tinha. Tentou beijar, tentou tocar o rosto dela, tentou sentir o calor dela. Ela não sentiu nada. Continuou conversando. Continuou andando pela casa, como se ele não existisse, como se fosse vento. E então André ouviu. Ouviu ela conversando com alguém, com um homem. Uma voz masculina que ele não conhecia. O estômago dele afundou. Ela conversava animada. Falava de coisas do dia a dia, de coisas da casa, com naturalidade, com intimidade. E André entendeu tudo num segundo. Zélia tinha se casado de novo. Outro homem se apossou do lar dele. A esposa que ele amava tinha seguido em frente. A casa não era mais dele. A vida tinha continuado sem ele. Ele correu pro quarto dele. Aquele quarto onde ele dormiu tantos anos, onde ele acordava todo dia, onde ele viveu. E lá tinha outro mobiliário, outra decoração, outras coisas. Nada era mais dele. E na cama, um homem de meia idade, deitado, doente, muito doente, com a respiração difícil, o rosto pálido, suando. Esse era Ernesto, o novo marido de Zélia. E a dor que André sentiu naquele momento foi indescritível. Impossível de colocar em palavras. Não era raiva, não era ódio, não era ciúme do tipo agressivo. Era vazio. Era a sensação de que tudo que ele construiu simplesmente continuou sem ele.
como se ele nunca tivesse existido. Como se ele fosse totalmente descartável. A família seguiu. A vida seguiu. O mundo seguiu girando. E ele ficou para trás, esquecido, substituído. E veio aquele pensamento terrível. Será que eu importei? Será que fiz diferença? Será que alguém realmente se importa que eu morri? Mas aí veio o teste de fogo, a prova final. Ernesto estava muito doente, muito mesmo. Aquilo era sério, ele podia morrer a qualquer momento. E André, como médico espiritual agora, como alguém que tinha aprendido a servir em nosso lar, podia ajudar. Mas será que queria? Será que conseguia curar o homem que dormia na cama dele, que abraçava a mulher dele todas as noites, que vivia a vida que era para ser dele, que ocupou o lugar dele? Seria muito mais fácil simplesmente ir embora, virar as costas, deixar acontecer, deixar Ernesto morrer e pronto. Mas algo mudou dentro de André naquele momento. Ele quis ajudar, não porque foi obrigado, não porque alguém mandou, não porque ia ganhar bônus hora com isso, mas porque algo nele tinha mudado de verdade mesmo. Ele sentiu compaixão, sentiu amor, não por Ernesto especificamente, ele nem conhecia o cara, mas sentiu amor pela vida, pelo ser humano que estava ali sofrendo. Mas ele estava fraco, a emoção toda tinha deixado ele fraco, tremendo, quase sem forças. Então, ele clamou por Narcisa. Narcisa era uma amiga querida que ele tinha feito nas câmaras de retificação. Uma companheira de jornada. Uma alma boa, dedicada, que ajudava todo mundo. Ela veio imediatamente. E juntos eles foram até a natureza, ali perto da casa, buscar elementos curativos. Colheram substâncias da natureza. Emanações de eucalipto, de mangueira. Elementos que a natureza fornece, que têm poder de cura. Voltaram. Aplicaram em Ernesto. Fizeram passes magnéticos. Transmitiram energia. Oraram. E Ernesto começou a se recuperar. A respiração melhorou. A cor voltou ao rosto. A febre baixou. Ele ia sobreviver. E sabe o que é mais louco? O que é mais incrível nisso tudo? André se sentiu em paz de verdade. Porque ele finalmente entendeu. A vida continua. E isso não é traição. Isso não é falta de amor. Isso não é esquecimento. É sobrevivência. É natureza humana. É vida. Zélia não esqueceu dele. Ela apenas seguiu. Porque era isso ou morrer junto. Era isso ou se afogar na solidão. Era isso ou definhar de tristeza. E André se perguntou, e isso é lindo, é profundo, é honesto. E se fosse eu o viúvo na terra? Eu teria suportado a solidão por tanto tempo? Não teria arrumado 1000 desculpas, 1000 justificativas para um novo casamento? Não teria procurado companhia? Claro que teria, obviamente que teria. E o Ernesto, por que odiar ele? O que ele fez de errado? Ele não roubou nada. Ele não invadiu nada. Ele não destruiu nada. Ele era só um irmão na casa do pai. Alguém que também estava tentando viver. Que também precisava de amor. Que também tinha direito à felicidade. Você consegue imaginar a força que isso exige? A evolução que isso representa? Curar voluntariamente quem ocupou seu lugar? Abençoar quem dorme na sua cama? Desejar bem para quem vive a vida que era para ser sua? Essa foi a cura real de André. A transformação verdadeira. Porque ele entendeu que seguir em frente não é falta de amor. É sobrevivência. É respeito pela vida. E do outro lado, eles compreendem. Eles torcem pela sua felicidade. Eles querem te ver bem. Se você perdeu alguém e sente culpa por estar reconstruindo sua vida, não sinta. Se você ama alguém que partiu, mas precisa seguir, casar de novo, amar de novo, siga. Porque quando você escolhe o amor ao invés do ódio, quando você escolhe perdoar ao invés de prender, quando você escolhe vida ao invés de morte, você evolui dos dois lados. Você aqui e quem você ama lá. E agora, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se essas verdades estão tocando seu coração, se você sente que não está sozinho nessa jornada, se essas histórias fazem sentido para você, se inscreve agora no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente não faz vídeo, a gente cria acolhimento, a gente constrói comunidade,
A gente caminha junto, e você merece um lugar onde sua dor é compreendida e sua cura é celebrada. Aperta o botão. Faz parte dessa família. E agora vem a parte que todo mundo quer saber. A parte sobre a família espiritual de André. Sobre reencontros, sobre quem estava onde, sobre laços que não morrem nunca, e sobre uma verdade que vai mexer com tudo que você acredita sobre família, amor e eternidade. André tinha uma família na Terra, mas ele também tinha uma família espiritual. E quando ele descobriu onde cada um estava, tudo fez sentido. Tudo se encaixou. E ao mesmo tempo, tudo doeu de um jeito que ele não esperava. A mãe dele vivia em esferas superiores, muito superiores, planos altíssimos de evolução. Era um espírito evoluído, luminoso, cheio de luz. Trabalhava em missões importantes, ajudava muita gente. Tinha conquistado um lugar de paz e felicidade. Ela visitou André em nosso lar. Desceu das esferas superiores só para ver o filho, para abraçar, para consolar, para dizer que estava tudo bem agora. E ele diz que aquele abraço foi indescritível. Não tem palavra para descrever o que é ser abraçado por alguém que você ama e que está num nível de luz tão alto. É amor puro. É energia pura. É cura. Mas o pai? O pai era outra história completamente diferente. Laerte, o pai de André, estava há 12 anos em trevas compactas no umbral. 12 anos. Mais tempo que o próprio André. Mais sofrimento, mais escuridão, mais dor. E por quê? O que ele fez para merecer isso? Envolvimentos amorosos clandestinos, relacionamentos paralelos, promessas não cumpridas a mulheres, mentiras, traições, corações partidos. Ele teve casos extraconjugais, prometeu coisas que não cumpriu, iludiu, usou, descartou. E 2 dessas mulheres viraram obsessoras vingativas, espíritos cheios de raiva, de ódio, de sede de vingança. Elas não davam trégua, perseguiam ele sem parar, dia e noite, cobrando, atormentando, fazendo ele pagar por cada mentira, por cada promessa quebrada, por cada coração que ele destruiu. E o pior, ele não conseguia fugir, porque a consciência dele sabia que ele merecia, que ele tinha feito por merecer, que aquilo era consequência direta das escolhas dele. E as irmãs de André, Clara e Priscila, estavam presas no umbral também, não tão profundo quanto o pai, mas presas, revoltadas, amarguradas, cheias de raiva, cheias de ressentimento, presas nos próprios sentimentos pesados, nos próprios pensamentos ruins, na própria falta de perdão, e provavelmente iam ficar lá por um bom tempo ainda. Porque não tinham humildade para pedir ajuda, não tinham vontade de mudar, só queriam culpar, reclamar, se vitimizar. Mas tinha uma irmã que André quase não lembrava, Luísa. Ela tinha morrido quando ele ainda era criança. Ele era muito pequeno, mal se lembrava dela, mal tinha memória do rosto dela. E sabe onde ela estava agora? Prestes a reencarnar. E sabe onde ela ia nascer? Na mesma família, entre o pai e as irmãs, de volta ao mesmo grupo familiar. A mãe de André explicou isso para ele. E olha que coisa linda, que coisa profunda, que lição de amor. Luísa ia voltar, ia nascer entre eles, como filha do Laerte talvez, ou como irmã das outras. Ia conviver com eles de novo, e ia tentar salvá-los de dentro, com a presença dela, com o amor dela, com a energia dela, porque às vezes a gente não consegue ajudar de fora. A gente precisa estar perto, presente, convivendo, amando no dia a dia. A mãe de André disse: Luísa vai voltar, vai nascer entre eles, vai tentar salvá-los de dentro. Isso é amor, amor de verdade, amor que atravessa vidas, que aceita sofrer de novo, passar por tudo de novo, só para tentar salvar quem a gente ama. Porque ninguém é obrigado a reencarnar numa família difícil. Ninguém é forçado. É escolha. É sacrifício voluntário. Luísa escolheu voltar. Escolheu ajudar. Escolheu amar. E tinha mais. Tinha histórias que mostravam como os laços continuam.
como o amor persiste, como nada termina de verdade. Lísias, o amigo querido de André, o enfermeiro que cuidou dele, que virou irmão de jornada, também tinha sua própria história. A mãe dele, Dona Laura, uma senhora doce e amorosa, que hospedou André na casa dela em nosso lar, ia reencarnar, ia voltar para a terra, começar uma nova vida, um novo corpo, uma nova chance, e ia encontrar Ricardo, o ex-marido dela, o amor da vida dela. Ricardo já tinha reencarnado, já estava na terra, como criança, menino pequeno, e Dona Laura ia nascer de novo. E eles iam se encontrar, iam se casar, iam viver juntos de novo, recomeçar, porque o amor não acaba. O amor verdadeiro persiste, atravessa encarnações, encontra um jeito de voltar. E teve uma cena que eu preciso te contar porque ela é de arrepiar, de emocionar, de provar que tudo isso é real. Na despedida de Dona Laura, antes dela reencarnar, teve uma reunião, uma cerimônia, todo mundo reunido para se despedir dela, a família espiritual inteira. Lísias, as irmãs dele, os amigos, André também estava lá. E aí aconteceu algo extraordinário. Ricardo apareceu. Mas não como espírito adulto, como espírito de criança. Porque ele já tinha nascido na terra. Era uma criança pequena, vivendo lá. Mas durante o sono, o espírito dele se desligou do corpo físico por um momento e veio até nosso lar. Veio para a despedida, para ver a mãe, que ia virar esposa dele de novo. E para ele não ser afetado pela emoção toda daquela despedida, pela vibração intensa de todo mundo ali chorando, colocaram ele para falar através de um globo de cristal, uma proteção, uma redoma energética. E ele disse, com aquela voz de criança inocente, pura: "Mãe, estou esperando você." Você consegue imaginar? Uma criança encarnada na terra, durante o sono, voltando para o plano espiritual, só para dizer para a futura esposa que está esperando ela nascer de novo. Só para dizer, não se preocupa. Eu estou aqui, te esperando. Então a resposta é sim. Vocês vão se encontrar. Vocês vão se reencontrar. Mas não necessariamente do jeito que você imagina. Não necessariamente como você espera. Às vezes, o reencontro é em nosso lar, no plano espiritual, depois que os dois já morreram. Às vezes é numa nova encarnação. Vocês nascem de novo e se encontram aqui mesmo, na Terra, de novo. Às vezes a mãe vira filha, o marido vira irmão, o filho vira pai. Os papéis mudam, as relações mudam. Mas a conexão continua. Os papéis são temporários. São figurinos que a gente veste para aprender, para evoluir, para pagar dívidas, para ajudar. Mas o amor, esse nunca muda de forma. Esse é eterno, porque o que conecta não é o DNA, não é o sangue, não é o sobrenome, não é a certidão de nascimento, é a vibração, é a afinidade, é o reconhecimento da alma. Você já conheceu alguém e sentiu que já conhecia aquela pessoa, que tinha algo familiar, que bateu uma conexão instantânea, inexplicável? Pois é, não é coincidência, é reconhecimento. É alma reconhecendo alma. André tinha família biológica presa no umbral, pai sofrendo, irmãs revoltadas. E tinha família espiritual em planos superiores, mãe iluminada, amigos verdadeiros. As duas importavam, mas de formas diferentes. A família biológica era dívida, era aprendizado, era o que precisava ser curado, era karma, era consequência, era trabalho a fazer. A família espiritual era escolha, era afinidade, era o que impulsionava para frente. Era amor puro, era crescimento, era evolução. E você? Já parou para pensar que talvez você também tenha essas duas famílias? Gente do sangue que te puxa para baixo, que te cobra, que te drena, que te faz sofrer. E tá tudo bem, porque é aprendizado, é evolução, é dívida sendo paga. E gente da alma que te ergue, que te inspira, que te fortalece, que te faz querer ser melhor, que nem é da família de sangue, mas é mais família que muito parente. E tá tudo bem também, porque tudo é processo. Tudo é aprendizado, tudo tem propósito.
Nosso lar mostra isso. Que família não é só sobrenome, não é só DNA. É vibração, é escolha, é amor. E agora vem a última parte, a que amarra tudo, a que fecha com chave de ouro. As 5 grandes lições que nosso lar realmente ensina. As verdades que André Luiz trouxe pra gente. Pra você. Pra mim. Pra todo mundo que tá aqui agora. Esse livro não é sobre morte. É sobre consequência. Sobre causa e efeito. Sobre como cada escolha que você faz aqui ecoa lá. Sobre como nada se perde. Nada é esquecido. Tudo fica registrado. Então vamos fechar com as 5 grandes lições que André Luiz trouxe pra gente. As 5 verdades que podem mudar sua vida hoje. Primeira lição. O umbral não é castigo. É reflexo. Você cria seu próprio inferno com pensamentos pesados, vida desperdiçada, falta de propósito, egoísmo, mágoa, raiva não curada. Ninguém te coloca lá. Ninguém te condena. Não tem juiz divino batendo martelo e mandando você pro inferno. Você se condena. Você se prende, com suas próprias escolhas, com seus próprios pensamentos, com sua própria vibração. Segunda lição. Amor atravessa dimensões. Sua oração chega. Seu pensamento de amor ajuda. Sua energia boa faz diferença real do outro lado. A mãe de André trabalhou anos para ele ser resgatado. E funcionou. As orações dela chegaram. O amor dela atravessou mundos. Mas o contrário também é verdade. E isso é pesado. Seu desespero prende. Sua culpa pesa. Seu sofrimento exagerado, esse luto que vira prisão, machuca quem você ama do outro lado. Então chora. Sente saudade. É humano. Mas não se afogue. Não transforme sua vida inteira num santuário de dor. Terceira lição. Ninguém fica perdido para sempre. Existe nosso lar. Existem colônias de acolhimento. Existem espíritos trabalhando para resgatar quem está perdido. Existe processo de cura. Existe recomeço. Existe segunda chance. Terceira. Quarta. Quantas forem necessárias. Ninguém está condenado eternamente. Todo mundo tem chance, todo mundo pode evoluir. Todo mundo pode se curar. Laerte está há 12 anos no umbral? Tá. Mas não vai ficar lá para sempre. Uma hora ele vai pedir ajuda. Uma hora vai orar. E vai ser resgatado também. Quarta lição. Trabalho dignifica. Aqui e lá. André largou o orgulho de médico e virou faxineiro espiritual. Literalmente limpou o vômito de outros espíritos. Se humilhou. Serviu. Trabalhou duro. Sem reclamar. Sem achar que merecia coisa melhor. E foi aí que ele evoluiu de verdade. Porque evolução não vem de status. Não vem de diploma. Não vem de conta bancária. Não vem de reconhecimento. Vem de serviço, de doação, de trabalho honesto, de ajudar sem esperar nada em troca. Quinta lição. Reencontros acontecem, mas não do jeito que você espera, às vezes como amigo, às vezes como filho, às vezes como alguém que cruza seu caminho rapidamente, mas mexe com sua alma de um jeito inexplicável. Às vezes você nem reconhece, mas a alma reconhece. E você sente, você sabe que tem algo ali. Mas sempre tem reconhecimento, sempre tem conexão, sempre tem amor. Então olha aqui para mim agora. Presta atenção nisso. Para de carregar culpa que não é sua. Culpa de gente que morreu. Culpa de escolhas que você não fez. Culpa imaginária que só te prende. Para de ter medo de ser feliz de novo. De amar de novo. De reconstruir. De seguir. Para de achar que seguir em frente é esquecer. Não é. Nunca foi. Seguir em frente é honrar. É viver. É fazer valer a chance que você ainda tem. É respeitar a vida que ainda pulsa em você. Porque não é. E quem você ama do outro lado? Tá torcendo pela sua paz, pela sua felicidade, pela sua leveza, pela sua evolução. Porque quanto mais leve você fica, mais fácil vocês se conectam. Quanto mais você evolui, mais perto vocês ficam. Quanto mais você ama, perdoa, serve, cresce,
mais eterno esse amor se torna. André Luiz passou 8 anos no umbral. Foi resgatado pela oração da mãe. Se curou em nosso lar. Trabalhou nas câmaras de retificação, serviu, evoluiu, perdoou, amou. E voltou para contar pra gente. Para mostrar que a morte não é o fim, é transformação. Que o sofrimento não é eterno, é passagem, é processo. E que o amor, o amor, esse atravessa umbrais, atravessa colônias, atravessa encarnações, atravessa tudo. Encontra você onde você estiver, sempre. Agora, se esse vídeo trouxe alguma luz para o seu coração, se você sentiu que esse conhecimento precisava chegar até você hoje, me ajuda a espalhar essa mensagem. Vira membro do canal para fortalecer esse trabalho, para fazer parte dessa missão de levar consolo, esperança, verdade para quem precisa. Mas se não puder agora, um like e um compartilhamento já salvam vidas. Já iluminam caminhos, já fazem diferença. Porque cada pessoa sofrendo merece ouvir isso. Merece saber, você não está sozinho. Existe vida depois da vida, existe cura, existe esperança. E o amor? Esse nunca, nunca, nunca acaba. André Luiz passou 8 anos no escuro, 8 anos inteiros de sofrimento, medo, fome, solidão. Mas não ficou lá para sempre. Foi resgatado, foi curado, foi transformado, foi renovado e voltou para nos contar. Voltou para deixar esse legado, voltou para mostrar o caminho. Para nos mostrar que a morte não é o fim, é transformação, é passagem, é porta para outro estágio. O sofrimento não é eterno, é temporário, é processo, é cura acontecendo. E o amor? O amor. Esse atravessa umbrais escuros e assustadores, atravessa colônias espirituais, atravessa encarnações, séculos, milênios, encontra você onde você estiver. Sempre encontra. Então respira fundo agora, solta o ar devagar e confia. Confia que aquela pessoa que você ama, que partiu, que deixou um vazio, ou está sendo cuidada em nosso lar, se curando, trabalhando, evoluindo, ou está em esferas superiores torcendo por você, mandando luz, mandando força, ou está voltando para a Terra em nova missão, em novo corpo, para aprender mais, ajudar mais, mas nunca, nunca deixou de te amar. Nunca vai deixar, porque amor verdadeiro não cabe em caixão de madeira, não cabe em túmulo de mármore, não cabe em tempo cronológico, não cabe em espaço físico. Ele simplesmente é, existe, persiste, eternamente. E você que está aqui agora, assistindo isso, lendo isso, sentindo isso no peito, saiba que não foi por acaso. Nada é por acaso. Talvez você precisava ouvir exatamente isso hoje. Talvez sua alma pediu para encontrar essa mensagem. Talvez alguém do outro lado te guiou até aqui. Para te lembrar que você não está sozinho. Nunca esteve, nunca vai estar. Que existe esperança, sempre existe. Que existe cura para todo mundo. E que o que você sente, essa saudade que aperta, esse amor que dói, é real, é verdadeiro, é eterno. E do outro lado, alguém está esperando por você, com os braços abertos, com o coração cheio, com um sorriso no rosto, para um abraço que não vai ter fim, para uma conversa que não vai acabar, para um amor que não conhece morte. Até o próximo vídeo. E lembra, você não caminha sozinho. Nunca caminhou, nunca vai caminhar. Tem sempre alguém do outro lado torcendo por você, mandando luz, mandando amor, e um dia vocês vão se encontrar de novo.